Você ouviu uma música do Michael Jackson que diz que se você está a fim de mudar alguma coisa na vida, por que você não começa mudando com o homem cuja face você consegue ver no espelho? Que é a sua própria face, que é você mesmo. Você quer mudar? Só tem um jeito de mudar coisas. Só tem um jeito de alterar circunstâncias, de fazermos intervenções benéficas na existência. É quando a pessoa que a gente vê no espelho, no nosso espelho, é aquela que a gente oferece para ser o objeto de todas as transformações. Essa é uma linguagem do Novo Testamento. O homem do espelho está presente em alguns lugares, especialmente nas falas de Paulo, como quando ele diz aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 3, que nós, ainda nessa dimensão, vemos como em espelho. Quando a gente olha, o que a gente enxerga ainda é como quem vê no espelho. Só que o espelho dos dias de Paulo, no primeiro século, não tinha ainda esse esplendor de nitidez dos nossos espelhos, que refletem, muitos deles, quase que com perfeição atômica a nossa imagem. Não, naqueles dias o espelho ainda era uma projeção feita com material hiper polido e reflexivo, como bronze ou algumas pratas altamente reflexivas, alguns metais, algumas pedras de brilho reflexivo intenso. Era o que eles buscavam usar para se enxergarem. E a melhor imagem adquirida era certamente aquela que se via na bacia de água, quando na serenidade da bacia você olhava e enxergava a reflexão praticamente nítida da sua face, não com detalhamentos extraordinários, mas dependendo da água, com muita nitidez. Era até onde eles conseguiam ir. Quando a gente lê Paulo falando, a gente hoje vê como por espelho, obscuramente, ele está se referindo ao espelho deles, que era um espelho ainda de contornos, de imagens, de apresentação do reflexo com propriedade identificadora do ser refletido naquele espelho. Mas não carregava ainda a nitidez com a qual nós estamos acostumados. Por isso ele diz, vemos obscuramente. Mas então chegará a hora quando veremos cara a cara, face a face. Agora eu conheço em parte, mas chegará a hora quando eu conhecerei como também sou conhecido. E ele diz, olha o homem no espelho, é esse cara que você tem que entender, contemplar, porque tem que começar da minha autopercepção, da minha autoimagem. Eu tenho que ter a coragem de olhar e encarar o homem no espelho, que sou eu. E o meu espelho não é mais obscuro. Cada vez mais, assim como os espelhos evoluíram no curso desses 2 milênios, e hoje nós temos espelhos com exatidão, do mesmo modo, houve uma evolução, um crescimento, houve muitos valores agregados na percepção da nossa própria imagem, da nossa interiorização. Alguns dos saltos de autopercepção, de encaramento da autoimagem, mais profundos e sinceros que a humanidade fez nos últimos 2000 anos, com teólogos, santos,
que tinham coragem de confessar as suas mazelas, de fazer confissões da sua natureza e de registrá-las. Tinham a coragem de entenderem que quanto mais próximos da nitidez chegavam, mais verificavam a sua própria torciosidade refletida no espelho. Enfim, foram pessoas que sofreram agonias imensas, olhando para o seu próprio coração, que enfrentaram sombras que muita gente não tinha tido a coragem de tentar entender no próprio coração, que vieram acontecendo nesses últimos anos. O espelho psicológico, o espelho filosófico, o espelho da autopercepção, o espelho da interiorização, ficou muito mais nítido para quem buscou atualizar o espelho da sua autoimagem. Muito mais nítido. Hoje a gente tem instrumentos de autocompreensão que facilitam imensamente mais a gente resolver um problema que antes, há 2000 anos atrás, era extremamente confuso para as pessoas que não entendiam quais as dinâmicas que as faziam se sentir daquele jeito. Porque quando elas olhavam para si mesmas no espelho, ainda havia muita obscuridade. Muita. Por isso é que Paulo diz, olha, a solução para a obscuridade do nosso espelho de autocontemplação contemporânea é a gente, ao invés de concentrar o olhar exclusivamente na nossa autopercepção, a gente tirar o véu da nossa cara, que nos atrapalha também a nos enxergarmos, o véu do preconceito, da descrença, da incredulidade, da religiosidade, das camadas e camadas culturais condicionantes, tirar tudo isso e olhar com o olhar mais limpo possível, com o colírio de Laodiceia, com o pó frígio na cara para limpar os olhos, para vocês enxergarem com nitidez. Tira o véu, põe o colírio e mais. Contempla a face de Cristo, porque ela não é um reflexo no espelho para nós. Se a gente tirar o véu da cara, a gente o contempla com clareza. Quanto mais a gente o contempla com clareza, porque a revelação dele nos é dada, mais nós vamos sabendo quem nós devemos ser, como a nossa imagem, semelhança, formosura, esplendor, manifestação humana, relacional, vincular, tudo isso deve ser porque a gente aprende em Jesus, e quando a gente vai aprendendo como é em Cristo, estranhamente o nosso espelho vai perdendo a obscuridade e a gente vai começando a ver a nossa face com clareza. Como diz também, usando a linguagem do espelho, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, dizendo, se você quiser mudar o mundo, comece a mudar com o homem no espelho. Ele diz no capítulo 1 o seguinte, despojando-nos, verso 21, de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra entendida, compreendida, assimilada, e não somente ouvintes, catequizados, frequentadores, não, mas praticantes operosos, porque se não for assim, estareis enganando-vos a vós mesmos, porque só não se engana no Evangelho quem o pratica, quem não o pratica labora em grande engano. Quando diz, eu sou do Evangelho, mas não o vive. Porque se alguém é ouvinte do Evangelho e não praticante, essa pessoa assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural e vê até as definições das suas marcas, seus pés de galinha, suas rugas, seus defeitos, suas cicatrizes, suas manchinhas, vai vendo tudo no espelho, vê o rosto estampado.
O homem que é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla com certa clareza e logo se retira e tenta esquecer, se distrair, fazer outra coisa, puxar outro assunto, para logo conseguir de fato implantar uma autoamnésia, um esquecimento de como era a aparência do seu rosto. Você está aí, homem no espelho, mulher no espelho, querendo mudar seu marido, mudar sua mulher, mudar seus filhos, mudar seus pais, mudar sua igreja, mudar seu pastor, mudar seu mundo. Você só não tem a coragem de se encarar no espelho e de ver, se reconhecer na sua deformidade. Tirar o véu da cara, olhar para a nitidez de Jesus e saber qual é a cara de homem, de gente, qual é o caráter de homem que você tem que carregar, qual o caráter de mulher que você tem que ter, porque tudo isso está nitidamente revelado em Jesus e não há por que alguém dizer que não ficou sabendo. O acesso é simples, é idiotamente fácil, não há desculpas. E uma vez contemplando essa face, deixarmos-nos ir transformando, modelando a nossa. E como é que a gente modela a nossa? A gente contempla dele, enxerga a feiura da nossa e bota em prática o Evangelho. É para perdoar? A gente perdoa. É para amar o inimigo? A gente ama. É para orar por quem nos persegue? A gente ora. É para cuidarmos com atenção? A gente se cuida. É para não julgarmos, para não sermos julgados? A gente faz isso. É para ser humilde de espírito, manso? É para ter fome e sede de justiça? É para buscar um coração limpo? É para ser um filho da reconciliação e um pacificador? É para ter uma fé confiante, ultracircunstancial, que não fique abalada diante de perseguições e de incompreensões, porque a gente sabe a quem tem seguido, olha para ele e exulta na esperança da glória de Deus, por estarmos em boa companhia, na companhia dos profetas. Pois bem, se é para ser assim, assim será. A gente vai praticar. Se é para a gente orar com discrição e sem trombetear, se é para ajudar financeiramente, sem propaganda e marketing, mas com discrição serena, se é para fazer a oração não dos pagãos, da vã repetição, mas a oração da confiança simples que diz: o meu Pai Celeste sabe. Se é para descansar a minha ansiedade sobre Ele, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes, se é para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas me serão acrescentadas, então eu assim farei. Se é para não jogar pérolas aos porcos, para eu não vir a ser vilipendiado e devorado por um generosismo insensato e inconsequente, então assim será, é com sabedoria que eu viverei, que praticarei as coisas. Se é para aprender a amadurecer logo, para não ser enganável pelo lobo vestido de ovelha, para não ficar impressionável com relatórios de cura divina, com milagres, com profecias, nem com exorcismos, mas sabemos que o fruto de Deus não são prodígios na vida. O fruto de Deus são amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Se é para ser assim, é assim que será para mim, e é assim que eu discernirei quem quer que se aproxime me dizendo mundos e fundos e glórias pirotécnicas, mas que não carregue a frutuosidade simples do Espírito Santo. Se é para ser assim, para erguer a casa sobre a rocha do Evangelho simples, e não nas ofertas de compras imobiliárias, de barganhas
celestiais e de campanhas de engano, onde se ergue a casa no pântano das desgraças e das perdas espirituais indizíveis, se é para entender que é na rocha que será. E é assim que se pratica o Evangelho, sem ter que esperar uma hipermotivação, nem um arrepio, nem um calafrio, ao contrário. É decisão da consciência. Eu aprendi, eu criei, falei, praticarei. E assim será. Isso vai ganhar caráter em mim. Isso vai produzir na minha vida a mudança do homem no espelho, da man in the mirror. The man in the mirror é você, sou eu. A gente olha todo dia lá e se acha parecido com o pai e diz: ó Deus, muda meu pai. Vê um traço da mãe e diz: ó Deus, muda minha mãe. Olha no espelho e identifica um traço de um filho e diz: ó Deus, muda meu filho. Ou então a gente ora pelo mundo inteiro, só não aceita o encaramento e a transformação da man in the mirror, do homem no espelho, que é você. É o único cara que, podendo ser transformado, tem a chance de alterar sua casa, sua família, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seu mundo, seu âmbito de influência. Só pode ser alterado se the man in the mirror, que é você, hoje, olhar para o espelho e disser: sou eu, e eu quero essa transformação. Eu tiro o véu, eu tiro o preconceito, eu vou olhar para ele, o autor e o consumador da minha fé. Eu dedicar-me-ei a me deixar transformar pela mente de Cristo, pelos pensamentos de Cristo. Isso só acontecerá se eu decidir, com decisões simples, praticar o Evangelho, sentindo emoções ou não sentindo, mas andando pela fé, que não é uma emoção, é uma decisão. E assim eu sei que a tua palavra vai crescer, vai botar sua semente, vai ser plantada e vai se enraizar definitivamente em mim. Jesus, tem sido um grande desperdício, tenebroso, tu multiplica pães e nós nem juntamos os pedaços nos cestos, a gente deixa para estragar, porque nós não temos tido a consciência do privilégio que temos recebido, da chance de manhã após manhã, milhares de pessoas ouvirem o Evangelho com clareza e com incitamento à prática simples que pode alterar, transformar, revolucionar nossa existência para sempre, pode fazer the man in the mirror se transformar num reflexo da imagem de Deus em Cristo Jesus. Por favor, permite que todos tenham entendido, os grandes, os pequenos, os sábios, os nem tanto, que todos tenham entendido, estejam se dispondo a buscar essa ajuda da transformação, da conversão, de que comece por suas vidas a alteração que eles almejam que aconteça em muitos outros lugares, relacionamentos e dimensões pessoais. É o que eu te peço agora, crendo que eu já sou receptor, que eu não tenho que gritar, me esfolar, fazer nenhuma confusão na praça para ser ouvido. Eu já fui ouvido. Eu entro no meu quarto e fecho a minha porta e te segredo as minhas coisas e tu dizes: Caio, eis-me aqui, eu estou contigo, eu sou a tua retaguarda, eu vou adiante de ti, não temas, e não precisa repetir, eu guardo as tuas lágrimas nos meus olhos, eu recolho os teus pedidos na salva das minhas compaixões. Fica tranquilo e descansa, o meu amor fará todo o bem que tu necessitas. Em nome de Jesus.
VNV TV. O canal é você.